Bem-vindos ao Espaço Estudo. Falaremos agora sobre estudos estatísticos, as tendências em eletrificação e, infelizmente, o nosso apagão estatístico. Vamos falar sobre o que isso significa. Aqui eu vou tratar de dois assuntos, basicamente, e eu imagino que vão ser duas ou três partes desse vídeo. A primeira parte vai ser analisar o que foi dito lá no Senado no ano passado, em 12 de junho de 2024, sobre recarga de veículos elétricos e as normas que estavam em discussão. E nesta semana, recentemente, tivemos a emissão de uma orientação da Liga Bom, todos os comandantes de bombeiros, dos corpos de bombeiros do Brasil inteiro, para que as unidades da federação criem as suas normas. Então eu analisarei este evento, duas partes do que foi falado nesse evento, e apresentarei a minha tabela de estudos sobre a eletrificação. Neste evento, lá no Senado, nós tivemos basicamente dois lados, né? Nós tivemos aqui o Tenente Coronel Schroeder, vamos trocar a cor, Tenente Coronel Schroeder, aqui, representando o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, né? Que estava fazendo uma norma para o Estado, que seria provavelmente um modelo para outras normas. E, não especificamente essa pessoa que está aqui, né, mas diversas pessoas que estavam do lado de quem ou não quer norma, ou quer uma norma mais frouxa. Por um lado, o Corpo de Bombeiros trabalha em que sentido? O Corpo de Bombeiros busca que haja segurança, que haja proteção para a vida e o patrimônio das pessoas. É claro que toda proteção tem um custo, restringe em alguma coisa outros interesses, né? Então, basicamente, o que nós temos visto em todas as audiências públicas é um embate, é uma luta entre aqueles que buscam salvar vidas e patrimônio e aqueles que têm diversos interesses, ou porque gostam dos carros, ou porque lucram com isso, ou porque lucram vendendo carro, porque lucram instalando equipamento, porque lucram produzindo prédios supostamente prontos para os carros elétricos. Pois bem, aqui, neste vídeo, hoje, eu vou tratar basicamente do lado B da história, e vou destacar esse período do vídeo que apresenta toda essa audiência pública aqui. Tá? É este tempo aqui, de 1 hora 29 minutos e 20 segundos até 1 hora 32 minutos e 33 segundos, que eu irei analisar. E aqui eu colocarei os meus questionamentos. No próximo vídeo eu vou tratar da réplica, né, que foi feita posteriormente pelo Coronel Schroeder com relação a estatísticas e norma. Basicamente, eu vou mostrar estatísticas, né, a diferença entre as estatísticas. E o que eu tenho certeza absoluta de duas coisas. Um dia nós teremos um evento de grandes proporções, como já houve em outros lugares. Como já houve em Stavanger, como já houve em Liverpool, como já houve com o Mercedes aqui num prédio que pegou fogo a garagem lá na Coreia do Sul. Então já houve vários eventos, né? E eu tenho certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde haverá um aqui no Brasil. E quando houver, eu tenho mais certeza ainda disso aqui, ó, é que quando houver, vão dizer o seguinte: eu não coloquei mais recursos de segurança porque a norma do Corpo de Bombeiros não exigia. E com isso se transfere a culpa ou a responsabilidade para quem? Para o Corpo de Bombeiros. Vão dizer que os corpos de bombeiros falharam em criar normas eficazes para proteger equipamentos e vida. Hoje, essas mesmas pessoas estão lutando contra as normas, porque elas têm interesses. E quando houver o primeiro problema, vão tirar o corpo fora, botar a culpa nos bombeiros e vão mudar a norma para que não ocorra um segundo ou um terceiro evento. Aquela norma que poderia surgir hoje, evitando o primeiro evento, provavelmente ela será perfeita, completa, só para evitar o segundo ou o terceiro. A história do Brasil em relação à segurança tem sido essa, né? A gente só se preocupa com a possibilidade de perder pessoas e perder patrimônio depois que alguém já perde. E aí pensa-se no segundo ou no terceiro evento. Bom, vou pedir a vocês que prestem atenção ao que vai ser dito. Eu vou acelerar aqui um pouquinho para que não fique monótono para vocês.
E vamos ouvir. Continuando esse estudo da EV FireSafe, ele diz basicamente o seguinte: se o veículo seguir o uso que foi projetado pelo fabricante e fizer o uso de uma instalação elétrica que está de acordo com as normas, é eletricamente impossível para a bateria pegar fogo, a sobrecarregar a ponto de pegar fogo espontaneamente. E aponta o seguinte: quando acontece isso, geralmente é por causa de 4 problemas. O veículo teve um dano, uma colisão anterior e foi colocado para carregar. O veículo foi submerso e foi colocado para carregar. Não à toa, uma enorme preocupação que nós temos são com os veículos elétricos que ficaram alagados lá em Porto Alegre, né? Ou o veículo, o usuário não fez o recall que o fabricante exigiu, ou ainda uma causa de incêndio externo que chegou até o veículo. É importante falar das normas, porque eu já citou da ABNT, em relação às instalações elétricas e carregadores, porque como consumidores que somos, nós não queremos o equivalente, numa questão de infraestrutura de recarga de veículo elétrico, à instalação de um botijão de gás de cozinha, porque é mais caro você fazer uma instalação de acordo com as normas técnicas de um cilindro de GNV. Não, nós queremos uma instalação adequada. E aí vale a pena citar números absolutos para deixar claro qual é o tamanho do risco de um veículo elétrico pegar fogo. De 2010 a 2023, no mundo inteiro, no universo de 30 milhões de veículos elétricos, nós tivemos 393 casos. Se a gente considerar até maio, mês passado, de 2024, agora no universo de 40 milhões de veículos elétricos, foram 491 casos, houve uma queda de quase 7%. Se você entrar no Google e perguntar, eu vou colocar incêndio em veículos a combustão, só esse ano até maio no Ceará foram 228 veículos a combustão que incendiaram, inclusive estacionados. Então nós estamos falando que no mundo inteiro até hoje, desde 2010, lembrando que a tecnologia evoluiu, estão muito mais seguras, como bem falou o representante da Anfave, as baterias são cada vez mais seguras, nós tivemos 491 casos. Esse mesmo estudo da RISE, que é sueca, diz o seguinte: chegamos à conclusão que se você seguir as normas que existem de instalações elétricas, o risco de um incêndio, mesmo num lugar fechado, é tão ínfimo que ele é, assim, é aceitável. E eu vou querer concluir rapidinho, porque eu sei que nós temos aqui um horário, tá? Voltando a falar, acho que o grande risco hoje é que nós temos instalações elétricas fora de norma. No Brasil, que nós já temos um universo de mais de 50 mil veículos elétricos em circulação nas nossas ruas, até hoje nós não tivemos um único caso de incêndio de um veículo elétrico que tenha acontecido espontaneamente. Já tivemos vários por instalações elétricas mal feitas. Então o que nós temos que tentar fazer é focar no cumprimento das normas existentes para as instalações elétricas. Sobre a questão... Bom, e nesse momento, o que eu vou destacar para vocês? Primeiro, dados parciais do mundo inteiro, mas dados de veículos novos, relativamente novos. Tenham sempre em mente que a garantia das baterias é em torno de 8 a 10 anos, ou seja, daqui a 8 ou 10 anos, essa realidade de que essa pessoa falou de que o risco é muito pequeno, não será mais a mesma. Não é à toa que a garantia acaba aos 8 ou 10 anos. É que a estatística dos fabricantes mostra que dali para sempre, para frente, que ocorrerão os problemas. Tá? Então, no período que ele cita, é um período em que ainda há poucos carros circulando e todos eles novos. Vocês vão ver nas estatísticas sobre o caso brasileiro que é a partir de 2024, janeiro de 2024, e principalmente no final de 2024 e 2025, que esse número de carros cresce tremendamente. Então essas estatísticas, esses números, né, não são razoáveis. Primeiro porque está colocando os dados brutos, os números absolutos. E risco não se mede em número absoluto. Risco se mede em probabilidade, em percentual. Então há uma série de impropriedades no que essa pessoa falou. Dentro do tempo em que ele falou e agora já há uma grande diferença. E daqui a 8 anos será muito maior, porque daqui a 8 anos nós teremos uma grande quantidade de carros circulando e vários já com as baterias chegando ao final da sua vida útil e sem a garantia. Então, aonde ele diz que é impossível pegar fogo, nossa, exagero absurdo. Nós já vimos diversos casos aí pegando fogo, né? E com certeza durante o carregamento o risco é maior, mas ele está certo quando ele diz que, eu concordo com isso, que os maus projetos e as más instalações a curto prazo são o nosso maior risco e o nosso maior problema. E acabei de acrescentar aqui esta chamada atenção: dados, números absolutos não são adequados para se falar sobre risco, que é basicamente uma probabilidade, não são adequados, nem são suficientes. Bem, agora eu vou apresentar-lhes a planilha onde eu coloco os dados para estudos desses assuntos de segurança e veículos elétricos. Tá? Vamos ver aqui o lado esquerdo da planilha, né?
voltando aqui, este lado esquerdo é sobre o qual eu falarei hoje. No próximo vídeo eu vou mostrar a resposta do Tenente Coronel Schroeder e falarei sobre o lado direito dessa planilha, ok? Para que não fique muito longo este vídeo. Então vamos lá. O que é colocado aqui nessa planilha para que vocês entendam? Aqui são os dados da FenaBrave, tá? A FenaBrave, ela publica mensalmente os dados de emplacamento dos veículos. Então, eu tenho mês a mês. Em janeiro de 2024 foi a primeira vez que o relatório da FenaBrave começou a distinguir, né, os veículos elétricos, tanto que o relatório passou a ficar um pouco maior. Então eu sempre coloco o quê? Eu coloco o mês, o número total de veículos de qualquer tipo, mas veículos de passeio, não coloco caminhão, não coloco nada dessas coisas. E eu distingo, por isso que eu chamo a atenção, de passeio. Então eu distingo aqui entre eletrificados, que é simplesmente a soma de híbridos e elétricos. Infelizmente, a FenaBrave não distingue isso melhor. Ela não especifica dentro dos híbridos qual é plug-in, qual não é plug-in e qual é híbrido leve. Então é uma mistura inadequada, tanto para a previsão de energia elétrica em um imóvel, em um condomínio, quanto para a previsão da quantidade de quilowatt-hora que estará em uma garagem e a respectiva carga de incêndio. Então eu já sugeri há meses a FenaBrave que faça uma distinção dos híbridos em suas tabelas, mas ela sequer responde sobre isso. Bom, em cima desses dados, né, eu faço cálculos, tá? Então eu calculo o percentual de elétricos em relação a todos os veículos que forem emplacados, né? Faço o cálculo dos híbridos, né? Eu não coloquei aqui os híbridos leves, mas eles estão aqui nesse meio, acredito eu. Eu não sei se a FenaBrave coloca o híbrido leve como basicamente um veículo térmico com uma mínima ajuda do sistema elétrico, e eu calculo o percentual. E esse percentual, o que eu entendo muito importante, porque esse percentual de eletrificação dos emplacamentos, ele me indica o quê? Me indica quanto a população do Brasil todo está aceitando a tecnologia do veículo eletrificado, seja ele elétrico puro, seja ele híbrido. E como já falei outras vezes, né, aqui eu sou a favor da eletrificação, sou a favor dos veículos híbridos em especial, tanto os leves quanto os plugins, mas é necessário que isso seja feito de uma forma segura, ok? Bom, aqui vocês vão ver as fórmulas, simplesmente é calcular mesmo o percentual, nessas aqui, ó. Aqui já é o acumulado, porque, veja bem, 11.977, aqui você também vai ver 11.977, porque é aqui que eu começo essa coluna. E o que acontece aqui? Aqui eu estou acumulando, estou somando a cada mês, esse número cresce porque é o total de veículos eletrificados emplacados desde janeiro de 2024. Aqui eu distingo os elétricos, por quê? Porque eles são mais importantes em termos de segurança, porque eles têm baterias maiores, portanto tem uma carga de incêndio muito maior, né? E os híbridos eu coloco aqui. Tá? E o que é muito interessante aqui sobre essa expectativa, já que o percentual de eletrificação me mostra a aceitação, porque são veículos caros, né? Então a aceitação da tecnologia me é exposta pelo percentual de eletrificação. E vocês podem ver que inicialmente, embora em janeiro tenha havido aqui um pico de 10%, ficamos durante muito tempo entre 8% e 9%. Então, de repente, aqui, ó, a partir de dezembro de 2024, esse número sobe e vence a barreira dos 10%. Perceba como aqui, de dezembro de 24 até agosto de 2025, foi o último relatório emitido, venceu-se a barreira dos 10%. Então, isso aqui significa o quê? Que de cada carro, de todos os carros emplacados 0 km no Brasil, quase 15% foram eletrificados, ou híbridos, ou elétricos puros, tá? Então,
isso mostra o quanto que os prédios, os empreendimentos vão ter que ser projetados para receber esses carros de verdade, não como as construtoras têm feito, pelo menos desde que eu acompanho, de 2020 até 2025, os projetos são, mesmo das construtoras ditas de alto padrão, etc., os projetos são muito mal feitos, deficientes em energia e totalmente ineficientes em termos de segurança, infelizmente. Né? Bom, seguindo, vocês podem ver que de janeiro de 2024 até agora, até agosto de 25, nós temos de acumulados quase 340 mil veículos elétricos puros novos. Cerca de são 106 mil elétricos no total e 233 mil de híbridos, né? Então a soma dos elétricos e dos híbridos nos dá o número de eletrificados. E aqui embaixo o que nós temos, né? Eu acompanho aqui como foi essa mudança. Olha, até novembro de 2024 estávamos abaixo dos 10% e a média está em 13,2% a partir de 12 de dezembro de 2024. Então é uma tecnologia que realmente está sendo cada vez mais aceita. Podem ver que o percentual de eletrificação é crescente, nem tanto de elétricos puros. Perceba que o elétrico puro não chega a 4,5% e assim ele tem se mantido desde que a Fenabrave começou a listar em destaque. Né? Os elétricos puros parece que não tem uma aceitação tão grande, mas já os híbridos não. Observem como os híbridos começam aqui em 6, 5, né? E aumentam bastante. Né? Eles chegam a dobrar a aceitação do híbrido no mercado brasileiro. Tá? E a soma desses dois nos dá aqui os 14,6 dos eletrificados. Lembre-se sempre, eletrificado é a soma de elétrico com híbrido. E em termos de curvas, de tendências, bom, para vocês entenderem, essas curvas que prosseguem até 24, né, que seria dezembro esse aqui é o número de dados, né, são 24 dados tabelados, será alcançado quando nós chegarmos a dezembro de 2025. Como essas três curvas aqui se referem aos acumulados, acumulado de eletrificado, acumulado de elétrico, acumulado de híbrido, então, por enquanto, ela está zerada até o final do ano, mas esse é o valor atual acumulado. E ela vai continuar subindo, né, até o limite dos dados que eu coloquei nessa planilha. As curvas que não vão até dezembro são as curvas de dados atuais, não são dados acumulados, não são somatórios. Essas aqui, como são somatórios, elas estão sempre crescendo, crescendo, sempre crescendo. Né? E elas não tem como descer, né, como diminuir, elas são apenas crescentes. Já as vendas ao longo dos meses, essa sim, essa já pode ter altas e baixas. E temos que ver também o seguinte, uma coisa muito importante. Eu vou reduzir aqui o zoom para que se possa perceber de uma forma mais panorâmica o que acontece. Né? O mercado de veículos ele tem uma sazonalidade. Observe que até o final do ano, até outubro, as vendas são crescentes. Aqui, observe essa parte da curva. Depois nós temos novembro, dezembro e principalmente janeiro, uma grande queda, que é o período em que as pessoas estão de férias, estão tendo despesas de início de ano, de IPTU, PVA, escola, etc. E estão esperando, provavelmente, né, os descontos, já que nessa virada de dezembro de cada ano, há a virada dos modelos, né, modelo 2024/25 para um 2025/25. Então, uma série de fatores influencia que essa curva seja periódica. Né? Mais ou menos como uma tabela periódica, sobe, desce e volta a subir, que é o que nós estamos encontrando aqui. Provavelmente, até o momento, pelo que eu estou vendo, até o final do ano, deveremos ter uma repetição desse comportamento aqui das vendas, que é subir até outubro
e depois cair em novembro, dezembro, em janeiro, reiniciando seu processo de crescimento. E isso aqui nos dá uma informação em termos de números absolutos, tá? Isso aqui não está nos dando tanta informação de percentuais, né? Essa é uma curva de números vendidos. E, obviamente, para que nós possamos projetar o futuro, né, e a gestão de sistemas de transporte, etc., todos eles dependem de uma projeção de dados. Então, aqui neste caso, para esta curva, como nós sabemos aqui, o que nós percebemos aqui, que tem um máximo e um mínimo, né? Então a aproximação, a estimativa mais razoável que me pareceu seria uma curva polinomial de terceiro grau, né? Porque nós sabemos através do desenho de gráficos, né, as derivadas, né? A derivada de uma função de terceiro grau será uma de segundo grau, que terá, portanto, 2 pontos de máximo e mínimo, e me pareceu bastante adequado para fazer a aproximação, né, dessa curva, desse gráfico, uma curva polinomial de grau 3, como vocês estão vendo aqui nessa linha vermelha. E o que acontece? Como ainda faltam esses dados do final do ano, essa tendência aqui do final do ano joga para uma expectativa crescente de vendas de veículos como um todo. Não estamos falando aqui nessa curva apenas dos elétricos ou dos híbridos. Aqui é o total de veículos de passeio nessa curva. Aqui, ó, essa curva que está aqui em cima em vermelho, eu a repeti aqui embaixo em azul e destaquei em vermelho, né, a curva que melhor faz uma aproximação. Eu coloquei essa linha de tendência bem alinhada aqui com os dados até dezembro. Vamos corrigir isso, melhorar isso aqui um pouquinho, para que seja fácil de comparar o que acontece aqui nesse gráfico com o que acontece nesse aqui. Portanto, eu tenho aqui cálculos de percentuais, um número de veículos elétricos a ser estimado no futuro, né, nos próximos meses e anos, será sempre multiplicar o número absoluto de veículos, de vendas, que é como o mercado como um todo reage, pelo percentual. Então, a minha projeção futura, por exemplo, de quantos carros elétricos serão vendidos neste mês em curso, em setembro, né, será mais do que outubro, e o percentual de elétricos talvez um pouco acima de 4,4, ou talvez recue para um pouco abaixo de 4, né? Mas no total, eu acredito que pela tendência aqui de crescimento, como vocês podem ver aqui, ó, 11, 13, 14, eu acredito que em setembro já cheguemos a 15% de emplacamentos de veículos eletrificados, pelo menos. Portanto, nós teremos 0,15 vezes um número aqui previsto de 190 mil veículos. Tá? Então é assim que vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão pegar o total de veículos, né, e multiplicar essa estimativa, essa projeção, né, essa extrapolação de dados dessa tabela barra curva, e multiplicar por uma extrapolação, por uma estimativa também dos percentuais. E só assim que nós podemos, de forma responsável e matemática, olhar para o futuro. E nós precisamos olhar o futuro e prever aproximadamente o que vai acontecer, porque só prevendo o que vai acontecer nós podemos prover os recursos necessários, os recursos de energia elétrica, os recursos de corpos de bombeiros, os recursos de ventilação, todos os recursos que estão envolvidos, né, na eletrificação da mobilidade, envolvem que nós possamos olhar para o futuro, prevendo para poder provermos. E agora eu gostaria de destacar para vocês que o nome, a origem da palavra estatística nos fala muito sobre a importância da estatística. Pode ver que estatística é um prefixo de estado, e não é à toa. A estatística, desde o seu latim, significa os assuntos do Estado, e Estado significa gestão, prever para prover.
Não existe ação pública eficiente sem estatística. Exemplo, quantas maternidades, quantas creches deverão ser construídas? Como um hospital deve demorar alguma coisa entre 3 e 4 anos para ser projetado e construído. Creches, talvez, envolvendo toda a parte burocrática da administração pública, talvez seja um período tal qual esse aí, ou maior. Mas a gente vai fazer esses grandes investimentos em função do que a estatística mostra do crescimento populacional. Se o crescimento populacional projeta que nós vamos ter menos crianças daqui a 5 anos, nascendo daqui a 5 anos, então eu não tenho por que ficar investindo dinheiro ou começar agora projetos e daqui a 5 anos construir creches. Agora, já com o envelhecimento da população, eu tenho que pensar em construir mais hospitais, né, principalmente para atendimento ao idoso. Então, a estatística tem tudo a ver com gestão do Estado. E os corpos de bombeiros fazem parte do Estado. E uma importante parte da gestão é a segurança. E, infelizmente, me parece que os corpos de bombeiros não têm à sua disposição estatísticas decentes, confiáveis e bem feitas. E essa audiência no Senado demonstrou isso de uma forma que eu diria até vergonhosa para o país, não para os corpos de bombeiros. Mas é vergonhoso para o país, como Senado, como Executivo, Legislativo, Judiciário, nos deixem viver em uma total situação praticamente de um apagão estatístico. Nós não temos dados. Vocês vão ver que todas as discussões em torno dos carros eletrificados se baseiam em uma estatística do Canadá, uma estatística da Austrália, uma estatística da China, uma da Alemanha, países que compram carros diferentes do nosso, que têm clima diferente do nosso. As baterias dos carros são sensíveis à temperatura, então é improvável que uma estatística falando sobre as fugas térmicas ou a degeneração de uma bateria na Alemanha, talvez exposta ao longo do ano a uma temperatura média de 10 graus, contando o verão não tão quente e o inverno muito frio, vá se comparar com a vida, com o risco das baterias no Brasil, com alta umidade, com uma temperatura média ao longo do ano, talvez de 30, 40 graus, com aquecimento global. Então, de uma forma assim geral, podemos dizer que todos esses apelos estatísticos a países com climas diferentes, com redes elétricas diferentes, com profissionais capazes, com normas de instalação mais ou menos seguidas ao pé da letra, essas estatísticas improvavelmente poderão ser adotadas ou usadas como argumento em qualquer discussão. Aqui, não podemos acreditar cegamente em nenhuma dessas estatísticas feitas com carros diferentes, em países diferentes, sob climas diferentes, com tecnologias diferentes. É essencial que nós consigamos estabelecer um sistema de estatísticas nacional, que nós possamos olhar os dados brutos e olhar as interpretações e acreditar que essas interpretações não foram feitas de forma tendenciosa. Sem termos acesso aos dados brutos de qualquer pesquisa, a gente tem que ter um pé atrás com o que está sendo mostrado, como vocês vão ver. Eu mostrei metade das estatísticas levantadas e no próximo vídeo eu vou mostrar a dos corpos de bombeiros. E vocês vão ver como são bastante diferentes. Basicamente, nós temos diferentes estatísticas e interpretações a gosto do freguês. Se você quer estatística para falar bem do carro elétrico, você encontra. Se você quiser estatística para falar mal do carro elétrico, você encontra. Como resolver isso? Temos que ter estatísticas nossas. Aí a gente pode realmente acreditar no que está acontecendo. Ok? Então, apresentada aqui a estatística, olha que coisa interessante. Do lado de cá, a gente tem a estatística sendo apresentada como uma parte da matemática, como um ramo da matemática. Pelo intenso uso de matemática, eu acho bem razoável isso, né? E aqui já há quem diga que ela não faz parte da matemática. Dá uma olhadinha aqui, ó. Considerada uma disciplina distinta da matemática e não um ramo dela. Bom, fica a gosto do freguês. Eu considero um ramo da matemática importante, e sendo um ramo importante da matemática, é usado na teoria da decisão, é usado em pesquisa operacional, é usado
para a gestão do Estado e, portanto, deve ser usado para a gestão da segurança, para os cálculos de energia e tudo mais, seguros, manutenção, envolvidos na eletrificação da mobilidade. Ok? Como sempre, agradeço a todos, mantenha o Círculo Virtuoso do YouTube, curtindo o vídeo, inscrevendo-se no canal, colocando as notificações ativadas e compartilhando. Lembre-se, eleições chegando, a bandeira brasileira é sem partido. Ninguém pode se apropriar dela dizendo que ela é sua ou do seu partido. Ela é de todos, desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado e até o próximo vídeo.